The only people who can betray us are the ones we trust. Já passamos da metade da série e estamos nos encaminhando para o fim, o que pode significar muitas coisas, que estamos realmente para chegar ao auge, né, da história e também, né, na confirmação dessa segunda temporada, que já foi confirmada pela HBO e que vai abordar alguns temas do segundo jogo, mas ainda temos muitas coisas para ver ainda nessa temporada. Porque, meus amigos, esse sexto episódio foi muito bom, foi um pouco mais calmo, mas ainda assim trouxe várias coisas interessantes. Então, já sabe, né? Vamos ao vídeo. Então vamos começar aí o nosso sexto vídeo sobre o episódio 6 da série de The Last of Us, que estamos fazendo aí essa resenha. Talvez esse vídeo chegue um pouco atrasado por conta do carnaval e outros conteúdos aqui do canal, mas não deixaremos de fazer, beleza? Eu sei, né, que vocês querem às vezes saber mais sobre a minha opinião do episódio um pouco mais rápido, mas assim, ainda nós somos um canal pequeno e fica meio inviável. Eu faço de tudo realmente para soltar o quanto antes. E também não posso deixar de falar, né, que o vídeo terá spoilers. Então se você não assistiu o sexto episódio, cuidado com os spoilers. Se você não liga para isso, vamos ao vídeo, mas se você liga para spoilers, vai lá, assiste o episódio 6 e depois volta para saber a minha opinião, beleza? E claro que vai ter alguns spoilers do jogo, mas é um jogo de 2013 e, né, faz uma década aí. Então assim, spoilers avisados, né, dado aqui, né, aquele aviso de spoilers, vamos ao vídeo que está bem interessante. E antes de começarmos de fato, já vai fazendo aquele, né, pacotão aí de like, inscrição e sino ativo, beleza? Já faz tudo isso pra gente ficar muito bem na fita e espalhar aí a nossa palavra do multiverso pelo YouTube, beleza? Ajuda demais você fazer essas coisas. E se você quiser ainda ajudar mais, comenta aí aqui embaixo, né, o que você achou sobre o episódio 6. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo que está bem interessante. E assim, começamos então o episódio um pouco mais light, né, por conta da transição que foi do episódio 5, que sim, foi o melhor episódio da série até o momento. E o 6 trouxe uma calmaria, né, algo parecido com uma transição entre uma parte e outra ali do game, mas que trouxe sim, com certeza, muitas coisas legais, principalmente da relação entre Joel e Ellie. E esse episódio 6 mostra muito de como cresceu essa, né, relação entre os dois. E como a série em si é sobre a relação humana, né, sobre as relações interpessoais, muitas coisas nos mostram, né, dentro desse episódio o porquê disso tudo. E bom, nessa parte da relação entre o Joel e a Ellie, temos todo esse envolvimento mesmo dos dois. Ele ensinando algumas coisas para ela, mostrando que ele já ensinou várias coisas para ela também, né, nesses 3 meses que se passaram, e que ele continua ensinando algumas coisas, como atirar, talvez ensinamento de como lidar com, né, pessoas que podem, né, ocasionalmente querer o mal deles, e também vemos como eles estão lidando um com o outro. Basicamente é a mesma coisa, o Joel carrancudo e a Ellie desobedecendo. É como se fosse uma criança mesmo, né? Então assim, nada fora do comum. Mas ainda assim a relação dos dois está muito mais forte. Eles realmente estão se sentindo confortáveis um com o outro. E assim, dando início de fato, né, a nossa resenha aqui do episódio 6, podemos começar sobre o tempo em que se passou na série. Porque já se passaram, acho que 3 meses do episódio 5 ali, daquela parte onde eles estavam em Kansas City. Então, esses 3 meses realmente fizeram com que a relação dos dois ficasse muito mais forte, né? A relação de Joel e Ellie. E eles estavam em busca do Tommy, que é o irmão do Joel, na região em que ele talvez estaria. Então eles estão realmente procurando ele há muito tempo. E isso realmente acontece no jogo, né? Tem essa passagem de tempo deles indo, né, encontrar com o Tommy. Porque basicamente o Tommy, ele é um ex-vagalume e talvez consiga ajudar, né, o Joel a entregar a Ellie para os vagalumes. Ele conhece algumas pessoas, tem alguns contatos e é mais ou menos isso, né, que eles precisam mesmo da ajuda dele. E aqui na série, a relação entre o Joel e o Tommy
é um pouco diferente do jogo, porque no jogo eles realmente tretaram, né? E por isso eles acabaram se separando, um seguindo ali o seu próprio caminho. O Tommy é algo mais altruísta ou até mesmo heróico, né, tentando salvar o mundo. Já Joel não tem tantas ambições dessa forma, apenas sendo um pouco mais pé no chão, um pouco mais carrancudo, né, tentando tirar o irmão dessas ideias que ele julga malucas. Mas quando ele é introduzido dentro dessa possível cura, que a Ellie pode ser, quando ele encontra o irmão dele, nós vemos tudo isso, né, toda a carga emocional entre os dois, porque eles realmente são irmãos e tem, né, diferenças ali de pensamento, que é uma coisa normal e bem comum, que a gente vê realmente acontecendo no dia a dia, e é algo que nos aproxima dos personagens. E ali tem algumas pequenas diferenças, né, quando chegamos no jogo, né, em comparação à série, e nesse episódio não temos tantas cenas, né, que são parecidas com o jogo, porque eles trouxeram, eu acho que algo um pouco mais real para dentro da série, não que no jogo não seja, mas algo mais real no tipo, uma sociedade precisa de algumas coisas, plantação, escola, né, tem um cinema até dentro da série ali, e essas coisas que uma sociedade mesmo, uma microcidade precisa para sobreviver, né, um colaborando com o outro. No jogo nós não vemos isso muito aflorado, né, fora que também no jogo temos alguns momentos de combate, e esses momentos são pontuais, então não vemos muito a fundo sobre a cidade em si, sobre as pessoas que moram ali e coisas do tipo. Já na série eles deram uma ênfase maior nisso, né? Então a relação entre as pessoas que vivem ali é um pouco diferente, né? Como eles dizem ali, né? Que eles são uma comuna, né? Eles são comunistas basicamente, que eles não trocam as coisas, né? Uns com os outros. Tudo pertence a todo mundo, então é mais ou menos isso aí, a ideia dessa cidade, o que já tem ali um conflito entre os dois irmãos, né? Que um sabe o que é realmente aquilo e o outro está meio perdido, ele só está vivendo, né? Que é o mais novo, basicamente, que é o Tommy. E uma outra diferença aqui seria sobre a etnia da própria personagem Maria, que vemos na série e é diferente, por exemplo, do jogo. E, ao meu ver, não é um problema, mas algumas pessoas podem achar estranho ou, né, sei lá, causarem aí na internet, algo que eu não vi, porque eu fiquei meio fora da internet nesses dias aí da série, então realmente eu não sei o que deu de burburinho, ou se é que deu, mas algumas pessoas acharam ruim, por exemplo, no começo da série, a troca de etnia, por exemplo, do irmão, né, do Joel, mas não se importaram, né, sobre a troca da etnia da filha do Joel, a Sarah. Então, assim, tem aqueles momentos que tem algumas pessoas que acham ruim, tem pessoas que não ligam, eu realmente não me importo, porque não faz diferença, né, para a história seguir. Então, se não faz diferença para o personagem ou para a história, ao meu ver, não tem o porquê achar ruim disso, né? Mas enfim, tem uma galera aí que é meio esquentadinha. E uma diferença também que podemos falar aqui é sobre a parte, por exemplo, de conflito, porque no jogo temos um conflito quando o Joel está ali conversando, né, com o Tommy, e na série não temos esse conflito, e também não temos a cena, por exemplo, do Joel indo junto com o Tommy e só lá decidindo, né, que seguiria sozinho com a Ellie, e o Tommy voltaria para casa. Não temos isso também. Nós temos a parte em que o Joel, né, antes de sair, já tem essa parte aí que ele decide por ir sozinho com a Ellie. Na verdade, ele dá escolha para Ellie, né, e os dois seguem dali. Mas na parte do conflito, onde eles estavam conversando sobre a Ellie, conversando sobre ela ser a possível cura, não temos o combate, né, o que ficou um pouco mais dramático, né, a gente pode pôr assim, e também um pouco mais emocional, um momento só dos irmãos ali realmente tentando se entender, porque eles têm ali um pequeno atrito, porque um fala de um jeito, o outro entende de outro, e fica essa discussão entre os dois aí besta, né? Mas ainda assim, né, eles são irmãos, então mostra tudo isso, o amor dos irmãos apesar das diferenças, então tem toda essa questão aí, e principalmente por conta do Tommy também sentir a falta, né, da sua sobrinha, a Sarah, não da forma em que o Joel sente falta, porque ele era o pai e ele decidiu por
sei lá, colocar raiva, né, nesse sentimento aí. Já o Tommy deixou o sentimento passar por ele e aceitou, né, que isso aconteceu e lembra dela com mais carinho, eu acho, né? Não que o Joel não lembre, né, com esse carinho todo, mas o jeito que ele decidiu lidar com a situação foi, né, um pouco mais agressivo. Então seguimos, né, para a parte em que o Joel e a Ellie vão até a faculdade, a universidade ali, em busca dos vagalumes, que é a última localização que o Tommy conhece deles. E eles partem nessa direção, onde eles vão achar ali, né, a universidade meio que abandonada, vão achar ali só os restos, os vestígios dos vagalumes, que eles basicamente meio que se mudaram às pressas. O porquê eles não sabem, mas eles saíram, né, para um outro local e eles veem, né, em um mapa que eles estão indo em direção a um ponto em comum, junto com outros membros, né, de outros locais dos vagalumes. Então eles estão indo para um local. E aí que vem a treta, né? Porque eles acabam tendo que enfrentar alguns humanos e isso realmente é uma cena que parece muito com a do jogo, né? É uma parte meio que de gameplay. Então o Joel e a Ellie acabam subindo ali na universidade porque eles escutam um barulho e aí tem a cena do macaco, né, que está lá dentro da sala, que é idêntica ao jogo, e também, né, a visão deles ali descobrindo que tem algumas pessoas ali, talvez mal intencionadas, mas eles não querem descobrir, né? E aí eles vão devagarzinho ali, saindo na butuca, tentando sair fora. Mas um deles acaba vendo, né, o Joel e a Ellie e ataca os dois. O Joel, né, claro, parte pra porrada com o cara, mas ainda assim o cara o acerta. E aí vem a cena, né, também bem parecida do jogo, onde eles acabam fugindo, né, a cavalo. Uma cena diferente também que tem aqui é a Ellie atirando para trás ali com a pistola. E depois, né, tem uma pequena passagem de tempo mostrando que Joel realmente está mal, porque ele foi atingido, né, por um dos inimigos com um pedaço de madeira ali, bem, perfurando ele e deixando ele ferrado, basicamente. E agora, né, a Ellie está com essa, né, treta aí nas mãos para tentar salvar o Joel e também sobreviver. E mostra tudo isso, né, o envolvimento dos dois nessa parte, que a Ellie realmente ficou mal ali, e vamos ver no próximo episódio o que vai se suceder, porque o próximo episódio é um dos mais insanos também, na minha opinião, algo parecido com o 5, em questão ali de ação ou próprio combate e também de agonia, porque é uma parte, né, do jogo, que eu não vou mencionar aqui pra vocês, em que a Ellie basicamente tem que fazer algumas coisas sozinha, porque o Joel tá ferrado, então tem todo esse envolvimento. E vamos aguardar aí para o episódio 7, que sai aí no próximo domingo. E bom, essa então foi a nossa análise do episódio 6, que assim, não teve nada de grandioso na ação, mas sim na relação entre as pessoas, mostrando como uma vila está se comportando, a relação entre irmãos que há muito não se viam, a relação entre o Joel e a Ellie que está muito mais forte, pessoas que estão vivendo ali as suas vidas já meio afastadas da cidade antes mesmo, né, dos acontecimentos, né, do apocalipse aí, basicamente. Como as ações de algumas pessoas podem interferir na vida de outros, né? Então tem tudo isso nesse episódio. Então ele é muito importante para mostrar o que a série é, porque a série não é uma série de zumbi ou até mesmo infectado, né? Porque eles realmente não gostam da palavra zumbi, são infectados. Então mostra que os infectados são só mais uma coisa neste mundo e não o principal, basicamente. Porque essa história é sobre o relacionamento entre as pessoas, né? Então toda essa carga a gente consegue ver nesse episódio. Então é bem legal ver que a história está se encaminhando realmente para o que a gente já conhece, não fugindo muito, né, do tema ali do próprio jogo. Então assim, essa foi a nossa resenha de The Last of Us, que está insana. E a minha nota para esse episódio seria um 8,5, beirando ali o 9. Foi bem legal mesmo ver essa construção e eu recomendo demais. Assim, não é o melhor episódio da série, eu gostei mais do 5 porque tem mais elementos, mas eu acho que fica entre um terceiro e um quarto lugar ali, eu acho que dá pra pôr ela assim, beleza? Então eu gostei bastante desse episódio. E bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa resenha sobre The Last of Us, e eu espero que vocês tenham gostado. E dito isso, já sabe, né? Likezão, inscrição, sino ativo para ajudar a gente a espalhar a palavra do multiverso para todo mundo.
beleza? Então agora sim eu vou deixar aqui duas recomendações para vocês enquanto vocês fazem isso. Volto aqui rapidinho aí para saber essas recomendações, que é a nossa própria playlist aqui da resenha, que está aqui do lado. Se você ainda não assistiu todos os episódios das nossas resenhas, vai assistir porque tem muita coisa interessante. Comento de algumas coisas que pode acontecer no futuro e coisas do tipo. Então vai lá, clica lá. E também vou deixar aqui as nossas melhores séries para vocês conferirem aí e o que vem aqui para 2023. Vai estar aqui do lado também, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!